Uma das grandes dificuldades dos estudantes é a quantidade de fórmulas que eles têm que decorar. É muita coisa quando a gente fala de concursos, principalmente da área da física, que tem muitas fórmulas. Existe uma tendência muito natural de você esquecer as coisas. Eu queria dar umas técnicas aqui hoje para vocês conseguirem, de fato, conseguir decorar essas fórmulas de uma forma mais natural. Eu falo decorar porque você vai ter que memorizar, obviamente. É óbvio que você entendendo você consegue memorizar melhor, mas quando eu uso a palavra decorar é porque ela realmente tem que estar da sua cabeça. Eu sei que é uma palavra que o pessoal não usa muito mais hoje, mas não adianta, você tem que decorar, não tem muito o que fazer. É óbvio que você decora entendendo o que você está decorando. Mas eu queria dar umas estratégias para você conseguir ser mais rápido, para você conseguir entender que existem simplificações que você pode fazer. Quando você entende uma estrutura de uma fórmula e que uma outra fórmula segue a mesma estrutura, você não fica decorando coisas assim de forma desnecessária. Você consegue reduzir a quantidade de fórmulas que você tem que memorizar, tá bom? Então vamos lá, sem perder muito tempo, lembrando que você está no canal do professor Moisés Xavier. Aqui eu crio um conteúdo 100% voltado para provas militares. Então se você tem esse objetivo, não deixe de acompanhar aqui o nosso perfil. Então vamos lá, quando a gente pensa nas escalas termométricas, né, que você tem ali, eu vou chamar de T, tá? Geralmente os livros chamam de teta, mas eu vou usar T, mas é essencialmente a mesma coisa. Temperatura em graus Celsius, temperatura em graus Fahrenheit, e você vai ter também a temperatura em graus Kelvin, tá? Lembrando que o Kelvin, ele não tem, né, o casinho aqui, dessa que é outra coisa. Na verdade, não tem essa bolinha, melhor dizendo. O Kelvin, ele é só K, tá? E ele é a temperatura que aparece lá no Sistema Internacional das Unidades. Tá? Ele não tem a bolinha como os outros, né? Ele é só K. E ele é, digamos assim, ele é bem diferente das outras. Enquanto as outras são arbitrárias, são valores que são escolhidos meio que, abre aspas, aleatoriamente, não é tão aleatório assim, mas aleatoriamente entre aspas. Meio que a escala Kelvin não. Ela é uma escala diferente, né? Ela realmente é calculada, você chega naquele valor. Embora, para mostrar isso, tem que mostrar um pouco ali da segunda lei da termodinâmica, coisas assim, mas não é muito objetivo aqui do estudo hoje. Basicamente, o que a gente vê nessas fórmulas é que você vê várias relações, né? Por exemplo, você pega o livro de física, vai ter assim, ó, como é que eu passo de Celsius para Fahrenheit, né? Aí o livro de física vai lá e vai te mostrar a seguinte fórmula, θc, né, sobre 5, né, θf menos 32 sobre 9. Usando sempre θ, eu estou imitando o livro, mas eu gosto de chamar mais de T mesmo, tá? E aí como é que eu passo agora de Fahrenheit para Kelvin? Aí você tem isso aqui, sobre 9, tá? TK menos 273 sobre 5, tá? E como é que eu passo agora de Celsius para Kelvin? Aí você vai mais uma fórmula. Então só nessa brincadeira aqui já foram 3 fórmulas para você memorizar. Só que a grande verdade é que você pode aglutinar tudo isso aqui, tudo isso que eu mostrei para vocês, você pode aglutinar isso aqui numa coisa só. E aí eu vou usar a minha abordagem agora, que é botar uma cor diferente, que é exatamente o seguinte: você pode botar TC dividido por 5, que é igual a TF menos 32 sobre o 9, que é igual a TK menos 273 dividido por 5. E é uma fórmula só, né? Eu sei que pode parecer um detalhe idiota, mas não é. Porque às vezes você quer decorar um monte de coisa quando a coisa é mais simples, né? E as variações também, a gente sabe que tem a variação. Quando você pensa na variação dessas escalas, é só você fazer o seguinte, tá, gente? É você ignorar esse númerozinho que subtrai, né? O Celsius está subtraindo de 0 aqui, tá? Então, é ele que fica a mesma coisa. Aqui no numerador você bota ΔDC. Aqui no numerador também ΔTF, né, que eu estou falando de variação. Então o delta ele indica isso, é um símbolo grego que a gente usa justamente para indicar isso. Então fica ΔTC dividido por 5, que é igual a ΔTF dividido por 9, que é igual a ΔTK dividido por 5. Então essa é a fórmula. Tem um detalhe curioso aqui, que a variação em Celsius ela é igual a variação em Kelvin. Tá? E é por que eu estou dizendo isso, né? Porque geralmente quando você trabalha fórmulas mais avançadas disso aqui, você trabalha com a variação de temperatura. Um exemplo claro é a equação de Clapeyron, né, lá dos gases ideais, que é PV igual a nRT, tá? Só que em muitas situações você vai ter uma variação. Então tem uma pressão e uma variação de volume, que é igual ao número de mols, constante universal, e a variação da temperatura. E aí o que acontece? Às vezes a questão ela te dá essa variação de temperatura em Celsius. Só que nessa fórmula aqui, né, se você for trabalhar com o sistema internacional, você tem que utilizar sempre em Kelvin. Só que a variação em Celsius é igual
a variação em Kelvin, tá? Então é bem interessante isso, tem muita gente que acaba se esquecendo desse detalhe. Então essa é uma ideia, você pegou uma fórmula aqui que aparentemente é muito complexa, mas que é facilmente compreendida quando a gente entende que ela é uma fórmula só. Às vezes você acha que são 3 fórmulas, como a gente viu aqui, mas na verdade é uma coisa só. Eu sei que é uma coisa meio idiota, né? Fala, mas isso é muito óbvio, né? Mas vocês esquecem isso durante a prova. E aí está nervoso, então é interessante você tentar minimizar isso. Outro exemplo claro é na parte de dilatação térmica. Você tem lá ΔL é igual a L0 alfa ΔT, quando você está trabalhando a dilatação numa dimensão. No caso de uma barra, por exemplo. Assim, a dilatação ela vai acontecer sempre nas 3 dimensões. Mas quando a gente fala que é numa dimensão, é porque uma dimensão cresce tanto que a dilatação das outras é desprezível em relação a ela, tá? Então, por isso que a gente fala isso. Sempre tive um pouco de dificuldade de entender isso, né? Mas essa que é a ideia, tá bom? Você tem uma dilatação em 2 dimensões, tá? Você tem o exemplo da chapa, né? Que a chapa ela vai crescer de tamanho, né? E aí que é igual o S0, essa aqui é a área, tá? Beta e delta t, tá? Observação é como uma observação importante, só para vocês visualizarem bem. Aqui é como se fosse uma barra, como eu falei, né? E a barra vai aumentar de tamanho se a temperatura, né, estiver aí aumentando. Depende também um pouco daquele coeficiente de dilatação, tá? E aqui seria uma placa, né? Você tem uma placa aí, e aí você esquentou a placa e agora essa placa, ó, ela aumentou de tamanho. Ela aumenta tanto no comprimento quanto na largura. Ela pode aumentar a espessura dela também? Ela vai aumentar, só que é desprezível em relação aos demais. Por isso que a gente não trabalha. Então fica ligado nisso quando estiver fazendo a questão, tá? E o ΔV, né, como o próprio nome diz, volume, é V0 gama ΔT, tá? E aqui o pulo do gato é você entender que você tem um cubo, né? Você vai ter algo que vai envolver 3 dimensões, tá? E aí quando você vai aumentar aqui a temperatura, dependendo obviamente também do coeficiente de dilatação desse material, você vai conseguir aí ter essas 3 dimensões muito bem definidas, né? Não tem uma dimensão que aumenta mais que a outra, ele aumenta de forma não é desprezível, né? Nada é desprezível em relação ao outro. Só que essas formas são muito parecidas, cara. Por exemplo, aqui você tem a grandeza, né, que de fato variou. Você tem aqui uma dimensão o comprimento, aqui a área e aqui o volume, tá? Você vai ter sempre o comprimento inicial, tá? E aqui você vai ter a característica do material, né? Porque o que define que esse material é justamente esse coeficiente, que tem uma relação entre eles, né? Como vocês já devem ter visto aí também nos livros. E você tem aqui as variações de temperatura. Tem uma outra fórmula também que ela é derivada dessa, tá? Então, basicamente você só precisa memorizar essa fórmula. E aí basicamente você segue aqui essa estrutura. O ΔL, ele é L menos L0, tá? Então eu abro isso aqui, que é igual a L0 alfa vezes o ΔT, tá? E aí super tranquilo, tá, pessoal? L é igual a L0 mais L0 alfa ΔT. E aí você pode botar isso aqui em evidência. Lembrando que a linguagem da física dialoga muito com a matemática, né? A matemática é a linguagem com a qual a gente usa para explicar a física. Então você tem isso aqui, ó. E vale para as outras também. Então é uma fórmula que você pode usar o mesmo princípio. Eu sei que eu estou usando esses exemplos específicos, mas eu quero que vocês apliquem isso para várias outras coisas durante o estudo de vocês. Então não se baseia só nessa parte de termologia que eu estou trabalhando. Vai para outras áreas também. Cinemática acontece muito isso. E a gente acaba não focando muito. Então quando você pensa nessa fórmula aqui, você consegue escrever todas as outras dessa maneira. L é igual a L0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. E vale também para A, é o mesmo princípio, S0, 1 mais beta ΔT. E o volume final, aqui a gente está falando do volume final, a gente não está falando mais da variação, está falando do volume final, é igual a 1 mais gama ΔT, sabe? Não tem mistério nenhum isso aqui é algo muito simples. Então isso que eu quero que vocês entendam. Como eu falei, é um vídeo bem tranquilo, não tem nada muito complexo que eu estou trabalhando aqui com vocês hoje, mas isso ajuda a gente a entender melhor justamente como a gente consegue minimizar a quantidade de fórmulas que tem que memorizar e entender como essas coisas funcionam. Sempre é importante entender bem aquilo que a gente está estudando, senão a gente vai acabar se arrebentando, tá bom, pessoal? Se você gosta desse conteúdo, não deixe de curtir o vídeo, seguir nossa página e obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.